Será que a fitoterapia é mais segura do que a medicina convencional? É possível tomar chás e medicamentos ao mesmo tempo? Existem chás que emagrecem? Descubra estas e outras respostas no vídeo de hoje. Olá, seja bem-vindo ao canal Green Medicine. Neste vídeo falamos de 10 mitos sobre os chás, ou melhor, sobre as infusões de plantas medicinais, porque, em bom rigor, um chá para merecer esse título tem que ter nos seus ingredientes folhas de Camellia sinensis. Todos os verdadeiros chás surgem desta planta. Os chás verde, branco, preto, oolong pertencem todos à mesma planta-mãe, a Camellia sinensis. Logo, são chás. Todas as outras bebidas herbais são simplesmente infusões. Se quisermos ser rigorosos, é assim. Mas popularmente falamos de chá de alecrim, chá de eucalipto ou chá de cardo mariano e não há mal nenhum nisso. Aliás, neste vídeo também utilizo esta terminologia mais popular. E depois deste pequeno esclarecimento, vamos já ao primeiro mito. Mito 1. As saquetas de supermercado ou as plantas avulso têm o mesmo efeito. Claro que não. E porquê? Essencialmente por duas razões. Primeiro, porque quanto mais triturada estiver a planta, menos princípios ativos terá, ou seja, menos propriedades terapêuticas, menos efeitos no nosso organismo. Se abrir uma saqueta vulgar de supermercado, verifica que a planta, ou o que resta dela, está completamente desfeita, perdeu a sua qualidade e, consequentemente, a sua eficácia. Não vai ter grande efeito no nosso organismo. Esta é a primeira razão. Segunda, porque muitas saquetas são aromatizadas e não contêm sequer vestígios da planta. É sempre melhor poder ver as plantas inteiras ou quase inteiras e até cheirá-las. Desta forma sabe o que está a consumir, pode perceber a qualidade da planta. Por isso, se quer usufruir dos verdadeiros benefícios das plantas medicinais, utilize plantas secas, soltas e preferencialmente inteiras, que já foram precedidas de secagem e estabilização. Faz toda a diferença. Mito 2. As plantas medicinais devem ser utilizadas frescas para terem melhor ação terapêutica. Isso depende muito da planta. Se estivermos a falar da salsa, é melhor utilizá-la fresca, mas o alecrim, por exemplo, é muito mais potente se for utilizado seco. E no mundo atual, em que vivemos com a poluição crescente que existe nas grandes cidades, a minha recomendação é que utilize plantas secas que já foram precedidas de secagem e estabilização. A menos que tenha uma pequena horta em casa controlada com todas as plantas de que precisa. Se não tem, existem muitas lojas físicas e online onde pode comprar as plantas a granel e que oferecem toda a qualidade. Mito 3. A fitoterapia é mais segura do que a medicina convencional. É completamente falso. É um erro pensar que por serem naturais as plantas não têm riscos para a saúde. A utilização indiscriminada de plantas medicinais pode esconder alguns perigos e esta questão é muito importante esclarecer, porque apesar da medicina herbal, quando utilizada de forma correta, ser extremamente segura, eficaz e bem tolerada pela maioria das pessoas, isso não significa que tudo o que é natural é benéfico para a sua saúde especificamente. Em comparação com muitos medicamentos farmacêuticos, as plantas medicinais tendem a ter menos efeitos secundários ou muito poucos efeitos secundários, tornando-as opções mais suaves para certas condições. Mas não é por serem naturais que todas as plantas medicinais são seguras. Podem existir efeitos secundários, contraindicações, assim como existem entre muitos medicamentos de venda livre. E o que é seguro para determinada pessoa pode não ser para outra, porque cada pessoa é um ser único, cada um de nós tem o seu quadro clínico específico, a sua condição de saúde específica, com as suas vulnerabilidades a que é preciso dar atenção. Podemos estar a falar, por exemplo, de uma pessoa saudável, de uma pessoa que toma medicação leve ou de uma pessoa com uma patologia crónica diagnosticada que toma medicação de forma continuada. Por isso, uma planta pode ser indicada para determinado paciente e contraindicada para outro paciente. O que eu recomendo é que, se tiver uma patologia diagnosticada, se tiver dúvidas sobre que plantas utilizar, procure um profissional de saúde qualificado para o orientar, como é o caso de um especialista de medicina tradicional chinesa ou um naturopata, para obter uma boa prescrição sobre o seu caso clínico específico. Mito 4. Não se pode tomar chás de plantas medicinais com medicamentos químicos. Não é verdade para todos os medicamentos. Pode até surpreender-se com os resultados que pode obter se combinar a medicina alopática com a fitoterapia. No entanto, o que deve estar atento ou atenta é às interações que podem ocorrer.
Tal como um medicamento pode interagir com outro medicamento químico, as plantas medicinais também podem interagir entre si mesmas, planta com planta, ou com medicamentos. O hipericão, por exemplo, interage com uma variedade de medicamentos convencionais existentes no mercado, normalmente cortando os seus efeitos. Reduz a eficácia de certos antibióticos, antidepressivos, anticoagulantes, antigripais, entre outros medicamentos. Por isso, esta é uma das plantas que deve evitar se toma medicação, qualquer que ela seja. Mas existem várias plantas que pode tomar de forma relativamente segura, como é o caso da camomila ou da hortelã-pimenta, só para dar alguns exemplos. Estas plantas, só se tiver alguma alergia, é que têm alguma contraindicação. O que é importante é estar bem informado sobre as plantas medicinais. Por isso, se ainda não subscreveu o canal, agora é o momento de o fazer. Está no sítio certo para conhecer as indicações e contraindicações das plantas medicinais. Aqui falamos sobre isso tudo. Mito 5. Deve tomar-se uma planta medicinal de cada vez. Ora, é falso. Muitas vezes uma única planta chega para obter determinado efeito. Um chá de hortelã-pimenta, por exemplo, pode ser suficiente para aliviar o desconforto digestivo. Mas tal como acontece com os medicamentos convencionais, as plantas medicinais também podem ser combinadas para obter um remédio mais poderoso. Por exemplo, se combinarmos o gengibre, a hortelã-pimenta e a camomila, vamos obter um chá mais potente para acalmar a digestão do que se utilizássemos apenas um destes ingredientes. O que é importante é saber como combinar as plantas medicinais, mas a partir do momento em que começa a dominar as várias categorias de plantas, pode começar a combiná-las para obter melhores resultados. Se está a iniciar o seu caminho nas plantas, nos chás, o meu conselho é que comece por preparar um chá com uma única planta, para que possa conhecer melhor o seu sabor e a sua ação. Mas depois, com mais experiência e conhecimento, pode começar a misturar duas plantas e ir evoluindo a partir daí. Na maior parte das vezes, combinar plantas significa uma opção mais forte e específica para determinado sintoma ou desequilíbrio, mas é importante conhecer bem as plantas que está a utilizar. Mito 6. É necessário tomar chás de plantas medicinais durante várias semanas para obter resultados. Depende. Existem combinações de plantas medicinais que podem demorar algum tempo para produzirem os seus resultados máximos, dependendo também da patologia ou dos desequilíbrios que a pessoa apresenta. Mas existem plantas também que têm uma ação muito rápida e direta. A hortelã-pimenta é um desses casos. Ela tem uma ação muito rápida quando utilizada para problemas digestivos. O chá de gengibre fresco também, por exemplo, alivia rapidamente as náuseas. Por isso depende muito do que se pretende tratar. Quanto maior for o seu conhecimento sobre as plantas, melhores escolhas fará para que possa obter resultados no menor período de tempo. Subscreva o canal e acompanhe os meus vídeos para começar a saber mais sobre plantas medicinais e como as combinar. Se viu o vídeo até aqui, deixe-me o seu like e um coração verde nos comentários. E se conhece outros mitos, diga-me quais são nos comentários, vou gostar de saber. Mito 7. Todos os chás são seguros durante a gravidez. Não, é completamente falso, é um mito profundo. Algumas plantas podem ser prejudiciais durante a gravidez e a amamentação. A arruda, por exemplo, é abortiva. Por isso, está grávida, não arrisque, consulte um bom fitoterapeuta ou especialista de medicina tradicional chinesa para que seja acompanhada da melhor forma para maximizar os benefícios e evitar os perigos. Mito 8. As plantas medicinais podem tratar todas as doenças. É completamente falso. Embora tenham propriedades medicinais, não são uma cura milagrosa para todas as doenças. Podem tratar algumas patologias comuns do dia-a-dia, podem agir preventivamente, mas existem patologias que exigem uma intervenção mais rápida e eficaz, como é o caso de uma simples infecção urinária que sobe ao rim. Aqui tem mesmo que ir ao hospital e tomar um antibiótico. Mito 9. Existem chás que emagrecem. Não se deixe enganar, claro que não. O que existe é publicidade enganosa. Embora beber certos chás possa acelerar o metabolismo, a ideia de que um único chá pode milagrosamente derreter quilos extra não é nada realista. A perda de peso saudável envolve sempre uma combinação entre alimentação equilibrada e exercício físico regular. O chá pode dar uma ajuda, mas se não alterar o seu estilo de vida, não faz milagres. Mito 10. Quanto mais chá, melhor.
Muitas vezes pensamos que se um pouco de chá é bom, muito deve ser melhor, não é? Mas lembre-se de que tudo deve ser consumido com moderação. E as infusões herbais não são exceção. Devem ser utilizadas quando são necessárias para tratar determinado desequilíbrio ou determinado sintoma. Não devem ser tomadas por longos períodos de tempo sem vigilância. E assim desvendámos alguns dos mitos mais comuns que cercam o mundo dos chás, das infusões herbais. Embora tenham muitos benefícios, é importante abordá-los com conhecimento e realismo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de me deixar o seu like ou subscrever o canal e partilhar este vídeo com os seus amigos. Eu despeço-me por hoje, mas volto na próxima semana. Até lá, já sabe, cuide-se.